Sempre alerta, bons ventos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Dicas a Bordo de número 39. Nós vamos falar hoje sobre técnicas de sobrevivência, um complemento do vídeo que nós fizemos aí, o vídeo de número 36, técnicas de rastreamento, e o Dicas a Bordo de número 37, onde nós falamos sobre as técnicas de busca e salvamento. Então, iniciamos com o escoteiro aprendendo técnicas para rastrear animais ou pessoas perdidas. Nós, no 37, mostramos como as equipes de busca e salvamento trabalham para o caso do e se você se perder. Então, o que você deve fazer para facilitar que as equipes de busca e salvamento o encontrem? E surgiu então a demanda, pedido para que a gente falasse sobre as técnicas de sobrevivência. O que fazer se você se perder enquanto você aguarda que as equipes de busca e salvamento o encontrem? Então, sejam muito bem-vindos a bordo mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Deixa o like nos nossos vídeos, assista todos os vídeos que nós temos feito. Tem vários vídeos aí para enriquecer a pesquisa do seu jovem, para que ele consiga conquistar as competências de vários tipos de especialidades. Meteorologia, história marítima, entre tantas outras aí. Então, use e abuse aí do nosso canal, dos nossos vídeos. Esse é o objetivo desse trabalho que a gente tem feito aí para vocês, ok? E não se esqueça que este canal é um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta, bons ventos! Senhores, nós vamos falar então sobre técnicas de sobrevivência. Então, a Dicas a Bordo e se você se perder? Bom, existem duas grandes técnicas aí, as mais populares, que é ESAOM, um acrônimo que significa estacionar, sentar, alimentar, orientar e navegar. E também PRAC, PRAC, proteção, resgate, água, comida. Nós vamos nos ater ao ESAOM, que é uma das técnicas mais praticadas por todos e inclusive está prevista nas instruções provisórias 21/80, sobrevivência na selva, no seu capítulo 4, deslocamento na selva, item 4.2, regra geral, página 69. Esse manual faz parte do compêndio de manuais do Exército Brasileiro. O mais comum que a gente vê é que as pessoas, quando se perdem na mata, elas entram num estado de estresse profundo e elas imaginam que elas vão conseguir sair sem parar e raciocinar sobre o que está acontecendo. Então elas começam a se embrenhar cada vez mais dentro da mata e o que inevitavelmente vai acontecer é agravar a situação da sua operação de resgate e salvamento. Caindo, se ferindo, caindo numa grota, como a imagem nos mostra, o que vai dificultar ainda mais a atuação das equipes de resgate e de busca, tanto do governo, bombeiro, polícia militar, como das empresas particulares que trabalham com isso. Então, a pessoa, quando ela se perde, ela perde não apenas no sentido da sua orientação, mas ela acaba se tornando, entrando num estado de estresse e ela começa a vagar. Ela não está mais caminhando, ela está vagando pela floresta. Então ela imagina que ela sabe onde é a saída, ela imagina que ouviu um barulho, ela imagina que ela viu um brilho, alguma coisa, ela imagina que ela está reconhecendo uma árvore, uma pedra pela qual ela passou. No entanto, ela está se embrenhando cada vez mais dentro da mata. E existe uma característica no ser humano que é de nós andarmos fazendo curva para um lado ou para outro.
Então é muito comum você andar achando que está andando em linha reta e quando você se apercebe, você está voltando num ponto onde você já havia passado. E isso só vai aumentar o seu desespero, o seu estado de estresse. E se você estiver em grupo de discussão. Bom, eu faço uma pausa aqui para emprestar aí uma experiência pessoal. Eu servi no 2º Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, num posto ali na região de Pirituba. E bem próximo dali tem o Parque Estadual de Jaraguá. E numa certa ocasião nós recebemos a informação, o pedido de socorro de que um grupo de jovens havia se perdido dentro do parque. De início nós imaginamos que aquilo era um trote. No entanto, realmente os pais estavam lá, todos desesperados, aquele negócio todo. O que acontece é que o estresse levou o grupo a uma discussão. E olha, eles foram encontrados a menos de 120, 150 metros de uma grande trilha. E um dos membros disse, nós passamos por essa trilha, mas eles não acreditaram que aquela trilha levaria eles para um local conhecido, de proteção, de abrigo, né? Então, esse estresse de estar perdido pode potencializar o risco do grupo cada vez mais se embrenhar na floresta e dificultar as ações de busca e de resgate deles próprios. Veja que durante a pandemia aumentaram o número de pessoas perdidas. Por quê? Em matas. Por quê? Porque a pessoa ela sai pela questão do isolamento social, ela sai para fazer a trilha sozinha e acha que está preparada para isso. Então, aumentando aí as ocorrências de pessoas perdidas em trilhas e de acidentes, né? Porque trilha não é só em mata, é em montanha, em caverna e tudo mais. A fonte ou a origem da pessoa se perder numa mata são as mais variadas possíveis. Normalmente, ela sai para fazer uma trilha numa área em que ela imagina que ela consegue entrar e sair, que ela acha que ela conhece e acaba se perdendo. Mas também tem casos de quedas de aviões, né? Muito comum. Então a pessoa cai com o avião, ela não tem nenhuma noção de onde ela está, ela imagina onde ela estava, mas após o acidente ela não sabe para que direção que a proa do avião ficou virada e ela, por vezes até ferida, ela começa a tentar buscar um caminho, uma trilha e tudo mais. E inevitavelmente isso não acaba bem. Afinal, o que é a técnica ESA 1? Então, como nós dissemos rapidamente no início, estacionar, sentar-se, alimentar-se, orientar-se e só então navegar novamente. Nós vamos bater esses 5 passos individualmente. Então, estacionar é o momento em que você vai aplicar a técnica de gerenciamento de crise. O SIM com C e com N, que é conter, isolar, negociar. É o momento em que percebeu que você está perdido, você deve conter. Então, o que é conter? É você não agravar a situação. Você já está perdido. Contenha essa situação de emergência somente no fato de você estar perdido. Ela irá se agravar se você, além de estar perdido, você cair numa fenda, você se ferir gravemente, ter uma hemorragia e você até entrar em óbito. Então, contenha o problema, num único problema, o estar perdido. Depois, você vai isolar as fases desse problema. Então, eu estou perdido. O que ocasionou de eu estar perdido? E aí você vai negociar essa situação. Então, o que é negociar? É dar o tratamento necessário para isso. Bom, o segundo passo é sentar-se. Essa questão do sentar realmente é fazer isso fisicamente. Então você vai se sentar, porque esse é o momento em que você vai baixar um pouco seu metabolismo, você vai conseguir controlar um pouco a tua ansiedade, o teu estresse, não é? Então, você começa a colocar as ideias no lugar. E isso é muito importante para que você possa, seguindo os próximos passos, definir os caminhos e as medidas, as ações que você vai tomar. Agora, e se o sentar-se for se prolongar? Você perceber que o local é muito longe e que o fato de você sentar
vai proporcionar que você não prejudique as equipes de busca na operação de encontrá-lo. Então, aí você precisa seguir mais uma regra. A primeira delas é que você se sentar próximo de uma fonte de água. A água ela é imprescindível para a vida. E se você estiver numa mata, numa floresta, você encontrará fontes de água potável com muita facilidade. A segunda preocupação sua é montar um abrigo. O abrigo deve ser construído porque ele irá protegê-lo das intempéries típicas das áreas de mata, chove com muita frequência, e também de animais peçonhentos e outros tipos de animais. Você também, o terceiro passo é você conseguir fazer uma fogueira. Isso é claro que dependerá do tipo de equipamento que você está levando ou que você levou para essa caminhada. Então, tudo isso que nós estamos falando agora vai te alertar sobre as possibilidades. O que é que pode acontecer? Eu vou fazer uma caminhada, o que é que pode acontecer? Então, por que não levar um toldo de nylon, um jogo de cabos e adriças? Por que não levar uma pederneira, um saquinho de bombril para dar início a uma fogueira, alimento liofilizado ou bastante alimentação, uma pequena panela para ferver água e tudo mais. E o quarto passo, então, é o alimento. É buscar alimento, se você não levou, buscar alimento que possa te proporcionar a energia necessária para você aguentar esse momento até você ser localizado. Para o alimento, nós temos uma regra. Seria o terceiro passo do Exaon, o alimentar-se. Então, a regra é que, se você não encontrar, não conseguir fazer uma caça de aves ou de pequenos animais que existem em abundância pela mata, é que você procure vegetais e frutos. Mas, para isso, existe uma sigla, que é CAL. Cabeludos, amargos e leitosos são frutos e alimentos que você não deve comer. Mas, chefe, como assim? Eu conheço frutos cabeludos que nós comemos. Por exemplo, kiwi. Kiwi é um fruto cabeludo. Ele tem pelos na sua parte externa. Um outro fruto cabeludo é esse fruto asiático, que também tem essa parte peluda. E o fruto muito apreciado por todos nós, que também tem pelos, é o pêssego. Então nós não podemos comer. E o alimento, a fruta amargo. Então, por exemplo, nós temos a cerola. A cerola ela é extremamente amarga, pela quantidade de vitamina C que ela possui. Não é? Outra fruta muito apreciada por todos, mas que também é amarga, se você não encontrá-la no ponto, a mais escura, se você pegar a framboesa mais vermelha, ela é muito amarga. E os frutos leitosos, que também não devem ser comidos? Nós conhecemos, por exemplo, o mamão, que ele é bastante leitoso, e a manga. Ambos os frutos citados agora, quando ainda não absolutamente maduros, quando você vai descascá-lo, você vai ver que vai sair leite desses produtos. Então, a dica a bordo é: essa preocupação são para alimentos desconhecidos. Você não conhece aquela fruta, você não conhece aquela verdura, aquela leguminosa, e ela é cabeluda, ela tem sabor amargo, ou ela é leitosa, você não deve comer. Uma outra boa dica são os pássaros. Se o pássaro está comendo algum tipo de semente, provavelmente essa semente ou esse fruto você pode comer. O que pode acontecer é te dar um desarranjo intestinal. Mas, provavelmente, esse alimento não irá matá-lo. O quarto passo é orientar-se. É o momento em que você precisa tentar se localizar no espaço. Nós recomendamos aqui 2 dicas a bordo que nós fizemos sobre o tema. Um é o Dicas a Bordo de número 3, que é o emprego de bússola, o 3, e logo na sequência tem o 4, que também fala sobre isso.
E também tem o Dicas a Bordo de número 11, Orientação sem Bússola, onde nós falamos pelo menos sobre 3 técnicas, a da sombra, a do relógio e a do braço, que vão auxiliá-lo a se localizar, a se orientar e traçar então a partir disso uma derrota. Então veja, na questão de orientar-se, nós precisamos entender o seguinte: como é que você foi parar naquele local? Então, se não foi devido a um acidente aéreo, um naufrágio, numa navegação no meio de uma floresta, você sabe de onde você saiu. Então é importante para os escoteiros em geral, para os iniciantes em caminhadas, em aventura, né? Quando nós vamos iniciar uma navegação, tentar identificar de onde está nascendo o sol. Para onde que vai o sol? Para onde o sol se põe, não é? Então, isso tudo vai facilitar você, tendo uma fresta de céu aberto dentro de uma mata, conseguir identificar por onde o sol vem vindo. Bom, isso já vai ser bastante importante, porque veja, excetuando a situação em que eu disse, de um acidente aéreo, em que você literalmente caiu naquele local, ou de um naufrágio no rio, onde você tinha o rio como caminho para chegar de um ponto A a um ponto B, e isso foi interrompido por um acidente, você sabe, excetuando essas duas situações, você sabe por que você está ali, como começou aquilo, por onde foram os caminhos que você passou. Eu lembro de ter descido uma montanha, um grande barranco. Eu lembro que eu estava num local onde eu ouvia, era possível ouvir uma cachoeira, eu não estou ouvindo mais, ok? Então você não cai de paraquedas nesse local inadvertidamente, você entrou nesse local. Então é bom que você, como um bom escoteiro, um explorador, um aventureiro, vá fazendo a memorização do seu caminho. Isso vai facilitar em muito para que você não se perca. A outra é o reconhecimento de acidentes geográficos, como eu falei. Então vamos fazer um exercício rápido aqui. Nós temos, olhando aqui para o Google Maps, né, nós temos aqui essa região, ok? Então vamos ter como fato de que aqui nessa área vai ser o nosso início de trilha. Então nós vamos fazer aqui um caminho. Nós vamos sair daqui dessa trilha com destino a esse conjunto de antenas. Tá vendo? É um pico elevado onde existem antenas. Aqui nós conseguimos visualizar, nesta direção, nós conseguimos visualizar que existe um pico elevado, não é? Que é possível ser atingido. Desse pico elevado, nós podemos decidir irmos até um outro pico na montanha, na serra. Desse pico, nós temos a possibilidade de verificar que, na direção reta, nós temos uma casa. E temos também, nisso tudo, onde nós podemos caminhar para o pico número 3, que nós determinamos aqui, para fins do nosso estudo, como pico número 3. Do pico número 3 para o pico número 2, do pico número 2 para a casa. Ou, se quisermos, do pico número 3, virmos para essa base de acampamento. Ok? Então, veja, temos definido uma rota. Então, o que acontece? Quando nós estabelecemos um trabalho, né, planejamento, ao que nós vamos estar realizando naquele determinado local, etc., nós conseguimos determinar uma ampla capacidade de conhecimento do que tem ali perto. Então nós vamos sair do início da trilha, vamos subir até as antenas, ao lado tem o pico número 4, dali nós vamos atravessar um vale e vamos para o pico número 1, do pico número 1 nós vamos caminhar para o pico número 3, e do pico número 3 nós já conseguimos verificar o pico número 2 e essas casas ao fundo que também eram vistas pelo pico número 1. Ali decidimos descer por trilhas, não é? Sabemos que tem uma estrada e nós vamos, enfim,
alcançar a base de acampamento. É isso que nós temos que memorizar. O reconhecimento de acidentes geográficos, conforme você for andando, você consegue identificar ou, pelo menos, se orientar razoavelmente. E aí vem, por fim, o quinto passo, que é navegar. Então, uma vez que você já se orientou, você vai iniciar a fase de navegação. Agora veja, queremos recomendar que você assista também ao Dicas a Bordo de número 37, onde nós falamos sobre as técnicas usadas pelas equipes de governo, bombeiro, polícia militar, forças armadas e também as equipes particulares na busca, nas operações de busca e salvamento. Como é que eles vão agir? Eles vão andar atrás de indícios, né? Localizar indícios. Então é a parte, inclusive, né, nós mencionamos nesse Dicas a Bordo, que é a fase onde os escoteiros, bem adestrados na questão da especialidade de rastreamento, podem auxiliar essas equipes, ok? Então, você entendendo como as equipes trabalham, você vai navegar no sentido de favorecer que você seja encontrado. Então, aí sim, uma vez orientado, eu tenho a direção do sol, eu me lembro que o sol se punha atrás lá do meu ponto de partida, então eu tenho que ir na direção em que o sol se põe. Em algum momento eu vou encontrar algum acidente geográfico que me faça recordar do local, ok? Pois bem, senhores, a carga de conhecimento é bastante grande, a gente pode entender isso. No entanto, é necessário entendermos também que essa gama de conhecimentos ela é necessária ser repassada para os nossos jovens para que nós possamos oferecer para eles não apenas atividades progressivas, atraentes e variadas, mas também cercada de segurança, né? Onde os riscos sejam minimizados. São técnicas, essa técnica de ESAON, ela é bastante conhecida, muito praticada, ela é internacional, em inglês é STOP, a sigla, né? Foi adaptada aí pelo BGE, pelo Exército para nós, e ela cumpre o seu papel, porque já foi testada. Então são assuntos que a gente vem trazendo para vocês aqui, que não esgota o tema, óbvio que cabe pesquisa, como eu disse, existem aí outras tecnologias, né? Outras técnicas, né? Por exemplo, a PRAC, proteção, quando vai se falar sobre abrigo, resgate, o que é que se faz para ser socorrido, é abrangido no vídeo que a gente fez, a questão da importância da água e da comida. Então ela diminui o processo de memorização. No entanto, nós buscamos, né, optamos em ficar com a técnica mais difundida entre os exploradores, os militares, os socorristas. Eu acho que é bastante válido isso. Então, de verdade, eu espero que você tenha gostado do nosso Dicas a Bordo de número 39. Ele complementa os assuntos anteriores, técnicas de rastreamento, técnicas de busca e salvamento, e pode permitir aos nossos chefes e aos nossos jovens boas atividades. Então dá para simular jogos, dá para simular uma série de coisas, grandes jogos inclusive, onde se monte equipes de busca e salvamento, não é? Que faça desde o rastreamento de uma patrulha que vai simular que se perdeu numa área devidamente delimitada, e as outras patrulhas irão realizar operações de busca e salvamento, e vence quem conseguir salvar maior número de escoteiros, tá bom? Então, muito obrigado por você ter ficado até esse momento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, né? Deixa lá um like, deixa um joinha, divulga para as pessoas que você conhece, dentro do movimento escoteiro, fora do movimento escoteiro. Em breve, muito breve, nós estaremos aí começando a fazer o nosso ciclo de dicas a bordo efetivamente embarcados no veleiro MS Amizade, que está quase pronto. Alongou-se aí por um ano devido à pandemia, mas estaremos juntos aí, tá bom? Então, não se esqueça, esse canal é um canal feito por escoteiro,